CCB, eu não creio nem na palavra e nem no pregador. Essa foi a resposta de um irmão de outra instituição religiosa que foi convidado a participar de um culto da CCB. E depois que ele falou isso, não sabemos o porquê, ele veio a falecer no dia seguinte. Isso aí foi contado em forma de testemunho para a Irmandade aqui no interior de São Paulo por muitos anos. Por muitos anos, parte do Ministério da CCB usou essa história como um método de repreensão do povo. Ó, não julgue a palavra, não julgue o pregador. Em seguida eles falavam assim, eles contavam esse testemunho e falavam assim, não julgue a palavra, não julgue o pregador. Guarda para você, se você crê, guarda com você, guarda na tábua do seu coração. Se você não crê, fica entre você e Deus. Não julgue. Se você falar que o pregador pregou pela carne, você blasfemou contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Aí eles usavam aquela voz hipnótica, né? Aquela voz Gil Gomes. Aquela voz bem masculina, né? Não julgue a palavra, não julgue o pregador, porque a partir do momento que o homem sobe em cima desse púlpito, não é mais o homem, é o próprio Deus. É Deus falando com a sua alma. O problema, meus queridos, é que a Bíblia, que é a verdadeira palavra de Deus escrita, ela nos dá autoridade sobre qualquer profeta, ela nos dá autoridade sobre os profetas e até sobre os apóstolos. Podemos julgar o que eles falam, okay? O único que a gente não pode julgar, não podia julgar, é o Messias. Quando ele expulsou um demônio, falaram que ele expulsava por outro meio. Então, e ali a pessoa que fez isso recebeu a sentença. Quer dizer, não podemos julgar o Messias, mas podemos julgar os profetas. Está escrito assim na palavra de Deus: 1 profetize e 2 julgue. A palavra de Deus nos dá autoridade sobre qualquer profeta, mas esses pregadores da CCB resolveram brindar as suas pregações. Criaram até testemunhos fantasiosos para colocar medo no povo. E graças a esses métodos de censura deles, o povo ficou coagido. Eu fui vítima de falsa profecia, mas não posso falar nada contra a palavra da CCB, porque se eu falar, estou indo contra o Espírito de Deus. Não, você pode julgar a palavra da CCB, você pode julgar a palavra ou profecia da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, de qualquer homem que se intitula profeta. Julgue. Julgue. Um dia eu visitando, não era para mim contar isso, mas eu vou acrescentar nesse vídeo. Um dia eu visitando a Igreja Assembleia de Deus, vi um pastor discernindo um espírito. O que ele fez? Um fiel chegou perto dele falando em língua. Aí ele ficou olhando para o fiel e falou assim: manifesta novamente. Aí a pessoa com aquela língua. Aí ele para. Aí a pessoa parou. Aí ele manifesta mais um pouco. Aí o pastor na minha frente falou assim para aquela alma: não manifeste mais essa língua, porque não é de Deus. Aquela alma nunca mais manifestou aquilo. Okay? Isso aí serviu como um aprendizado para mim. Diz que um irmão da CCB convidou uma pessoa
O testemunho é esse, ó. Convidam uma pessoa de outra igreja para participar de um culto da congregação cristã. Essa alma aceitou. Foi lá, participou do culto. Tudo normal. Encerrou o culto. Esse irmão foi embora com essa pessoa e no meio do caminho perguntou para ela: e aí, você gostou do culto da CCB? A pessoa falou assim: eu gostei, mas eu não, do culto eu gostei, mas eu não creio nem naquela palavra e nem no pregador. Para mim aquilo lá é barulho. Diz que o irmão da CCB falou assim para essa alma: amanhã, nesse horário, você não vai escutar mais barulho. Foi mais ou menos assim o testemunho. Não sei o que aconteceu, essa pessoa faleceu no outro dia. Se isso é verdade, eu não sei. Pode ser que ela tenha falecido de causas naturais, mas não em consequência daquilo que ela falou. Eu não creio. Meus queridos, Deus me dá autoridade para julgar, não só a mim, mas a todos, para julgar tudo que sai desse sistema religioso. Você tem autoridade, use ela sem medo. Para mim, qual a minha opinião pessoal sobre os pregadores da CCB? CCB, eu vou usar a mesma lógica que o ministério usou no suposto testemunho lá. Eu não creio nem nas suas palavras, nem nos seus pregadores, nem nesses supostos profetas, nem nesses homens que recebem espírito. Para mim, quem fala na boca dos pregadores da CCB é Satanás, é o pai da mentira, Lúcifer, enganador. Assim como o diabo usou da palavra para poder tentar Cristo no deserto, da mesma maneira ele usa desses homens. O Espírito Santo da CCB, eu não estou falando de Deus, estou falando da CCB. O Espírito Santo da CCB é Satanás, Beelzebul, cão dos infernos, o pai da mentira, um cão mentiroso, enganador. Onde já se viu, meus queridos, esses homens se intitularem profetas? Quem foi que ordenou eles para esse ministério? Porque, segundo a Bíblia, para ser profeta, precisava ser ungido e instituído pelo Messias. Só um pouquinho. Assim como Elias desafiou os falsos profetas de Baal, da mesma maneira, hoje, o irmão Rafael, do canal Atalaia da CCB Livre, desafia os anciões Boca Santa. Boca Santa, né? Eu sei muito bem a conduta de vocês fora do púlpito, tá bom? Aqueles que não têm o dom do discernimento, nem conhecimento teológico na palavra de Deus, vocês podem até conseguir enganar, mas eu não. Para longe de mim, Satanás, com seu engodo, espiritismo, lê um versículo bíblico ou passagem lá, história bíblica, em seguida adapta aquela história para poder pregar e atender a necessidade da igreja. Por que vocês não pregam diretamente para as pessoas? Diretamente, irmão Rafael, porque o Espírito de Deus, o profeta de Deus, a palavra dele não fazia curva, não tinha esse negócio de carta sem endereço, não. É direto. Nem vou falar a história de Ananias e Safira, que vocês já conhecem aqui. Esses dias eu conversando com um membro da congregação cristã, não sei porquê, ele olhou para mim e falou assim: não podemos julgar a palavra na CCB. Ali quem fala na boca do servo é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo de Satanás. Só sai
Meus queridos, só sai mentira de cima dos púlpitos da CCB, é só mentira. Mas tá na cara que é mentira, né? Quantas pessoas estão dando testemunho aqui nessa rede social? Ó, minha mãe, por exemplo, minha mãe esperou 40 anos pelo cumprimento de uma palavra e não cumpriu, morreu, faleceu esperando um cumprimento, não cumpre, porque não é Deus. Existem sinais nesses pregadores? Existe algum sinal estranho por meio deles? Sim. Por exemplo, se lá for pregado que você vai sofrer um acidente de carro ou vai acontecer alguma coisa ruim e você falar amém para aquele demônio, é bem provável que aquela profecia, aquela maldição caia sobre sua vida. Mas se falar lá que você vai ficar bem de vida, que você vai conseguir conquistar um bem material, isso nunca se cumpre. Então, meus queridos, ali é só enganação. Outra coisa que eu quero falar nesse vídeo para fechar. A CCB emitiu um tópico, eu não lembro o número, falando que o dom de palavra, ele chama de dom essa bizarrice que acontece em cima dos púlpitos. Então, o dom da palavra pertence à sua instituição religiosa. Tipo, se um ancião da CCB pedir carta de desligamento e for para outra igreja, o dom de pregação sai dele e volta para a instituição. Viu, CCB? Olha, é claro que esse ritual pertence à sua instituição religiosa. Dessa parte aí eu concordo, porque isso aí foi vocês que criaram, ok? Isso aí é uma criação humana e tem recebido ajuda, não do céu, mas de forças ocultas. Nem num tópico de 2018, não sei como, esses homens deixaram vazar uma informação que alerta a Irmandade sobre um grande número de anciões da CCB que venderam a sua alma, deram a sua alma para o diabo em troca do poder de adivinhar a vida do povo e assim ser reconhecido como um grande profeta, sendo que a palavra de Deus diz que a lei e os profetas duraram até João. Será que o povo da CCB não sabe ler? Eu não quero atacar eles, mas será que eles estão com dificuldade de compreender a palavra de Deus? Lá está escrito, a lei e os profetas duraram, quer dizer, acabou, até João. De lá para cá é pregado a salvação, apenas a salvação a todo homem que crê. Não existem mais profetas. Os profetas existiram no passado porque Deus precisava deles para avisar sobre a vinda do Messias e os seus planos de salvação. Não existe mais dom nem de profecia, nem de revelação, nem de cura. Tá bom? Essa é a resposta que eu dou para o Ministério da Congregação Cristã. Eles sabem disso. Eles sabem. Vocês pensam que o Ministério da CCB é bobo? Esses homens são espertos. Eles se fingem de bobo. Porque se eles falar a verdade para a Irmandade sobre esse ritual da CCB, apesar que já foi emitido um tópico aí, né? Foi passada orientação aos pregadores, ó, nunca fale no singular, na primeira pessoa, eu sou o teu Deus, eu te trouxe aqui, não pode falar, mas mesmo assim, eles não largam o osso de jeito nenhum, né? Continua na mentira. Ó, eu conheço a palavra de Deus muito bem. Estudei teologia, não sou um expert nisso aí. Inclusive, eu perdi muito a minha capacidade de conhecimento na Bíblia, porque eu me afastei do sistema religioso por muitos anos. Por que eu me afastei? Para poder investigar a história da congregação cristã. Que nem eu falei para vocês aí, eu investigo esse sistema religioso há muitos anos,
Vocês sabem de onde que nasceu a crença que Deus fala com homens na congregação cristã? Então, isso aí vem do seu fundador. Em uma carta dele lá, ele fala que quando ele fundou a CCB, Deus, olha só os sintomas da esquizofrenia. Ele fala na carta dele lá, eu tenho no meu blog, que Deus usou da boca dele para falar para ele mesmo. Diz que foi a primeira palavra na CCB. É para rir isso aí, né? Chamarei um grande povo que não caberá dentro dos templos. Então seria assim, ó. Eu sou o profeta. Deus vai falar da minha boca agora, nesse exato momento, vai falar para mim aqui, para o meu ouvido, para que o meu cérebro interprete aquela mensagem. Quer dizer, Deus falando de mim, Deus usando de mim para falar para mim mesmo. Meus queridos, isso não tem o menor sentido. Ok? Para mim, a pessoa que fala sozinha, ela precisa de um psicólogo. Ok? Eu ia falar de outra situação, mas deixa quieto. Tá bom? Meus queridos, diz que a liderança da CCB pagou até para um jornal. Eu tenho a cópia, se alguém quiser ver, para poder propagar essa mentira que Deus fala na boca dos homens. Diz que eles pagaram lá, aí o jornal colocou na primeira página escrito assim: Deus fala com homens na congregação cristã. Bom, quem fala com homens na congregação cristã é homens. Vou usar o mesmo assunto do tópico da CCB, eu não posso ficar entrando em detalhes, senão a CCB dá strike. Então, quem fala com homens na CCB é homens. Lembra de um vídeo que eu gravei tempos atrás? Da glória para o teu ancião. Se você crê nesta palavra, dá glória para o teu ancião, dá glória para o teu cooperador, dá glória para o irmão que está à frente ao povo ministrando a palavra. Aí você que é membro da congregação cristã vai falar: não, eu vou dar glória a Deus. Não, não dê glória a Deus, porque a mensagem passada ali não vem dele. Você quer ouvir a boca de Deus? Eu vou te falar como você faz. Abre a Bíblia. Ok? Você quer ouvir? Deus quer falar com você? Então abre a Bíblia. Não bibliomancia, mas abre a Bíblia. Ali tem tudo que você precisa, sem precisar de intermédio humano. Espiritismo na congregação cristã, uma prática que muitas outras religiões condenam. Até o judaísmo condena essa prática. No Velho Testamento Deus condena também. Ok? Ah, mas Deus falou comigo na congregação cristã, eu entendi a sua mensagem face a face. Não. Aquilo ali foi um acaso, coincidência. Entrou alguém aqui hoje que você está desempregado. Quantas pessoas que estão ali congregadas não estão desempregadas? Entrou alguém aqui hoje que você está desenganado pela medicina. Os médicos te desenganaram. Deus manda te dizer por esta palavra: essa enfermidade não é para a morte, mas para que o meu nome seja glorificado. Então, quantas pessoas ali, naquela noite, ou naquele culto, não estão enfermas ou desenganadas pela medicina? Eu mesmo já fui desenganado pela ciência por muitas vezes. Passei pelo vale da sombra da morte, mas estou hoje aqui na frente dessa câmera. Então, tribulação, viagem, os assuntos que mais o povo, que são mais corriqueiros, eu chamo de profetas do óbvio.
Entrou alguém aqui hoje que você vai viajar? Deus manda te dizer por essa palavra: vai em paz. Onde você colocar a planta dos seus pés, eu estarei contigo. Aí as pessoas vão confiando nessa palavra. E infelizmente as estradas brasileiras são muito perigosas, né? Acontece alguma coisa e falece todos no caminho. Essa foi a situação de uns irmãos que vieram fazer uma visita na minha comum, os irmãos do Paraná. O ministério apresentou eles na última oração. Irmandade, quem Deus der a oração, apresente os servos de Deus no Paraná para que eles cheguem com segurança. Eu contei isso num vídeo. Sabe o que aconteceu? Morreram todos no meio do caminho. Tem irmãos aí que assistiram meu vídeo e confirmaram isso aí. Eu estava congregado lá. Vocês acham que Deus trabalha dessa maneira? Ceifando vidas? Pegando na crocodilagem? E o Carlinhos, o irmão Carlinhos, foi congregar lá no Jardim da Mata, em Hortolândia, participou do culto. Não houve nenhuma pregação avisando aquelas pessoas que estavam ali congregadas que aquela fatalidade ia acontecer depois do culto. Ele foi pego de surpresa, o meu grande amigo e irmão na fé, Carlinhos. Eu tenho uma cópia do atestado de óbito dele, então eu sei disso aí. Ele foi morto por bandidos na porta da igreja 21 minutos depois que o culto se encerrou. Causa da morte: anemia aguda, porque a bala perfurou o seu coração e o sangue bombou para fora. Eu não gosto de falar isso para não entristecer a irmã Sara. É um assunto muito triste. Até hoje eu me sinto abatido com isso aí. E o pior, lembrar que o meu grande amigo morreu, faleceu dessa maneira, na porta da igreja, e esse Deus morto da congregação cristã não avisou, e esses falsos profetas de Baal também não avisaram. Esses homens só pregam aquilo que eles lêem no papel lá que é entregue por porteiro. Causas na justiça. Quantas pregações de causa eu peguei na minha vida, acreditando que Deus falava. Não é só por causa disso que eu não creio. Eu não creio porque hoje eu tenho o dom. Eu busquei e consegui o dom do discernimento. Okay? Deus não fala na boca desses homens coisa nenhuma. Isso é invencionice, mentira, enganação. Criaram isso aí para poder manter o povo dentro dos templos. É uma forma de controlar a mente do povo. Eu não compro, não vendo, não troco, não caso, não namoro, não divorcio, não faço nada, não compro um chiclete sem antes buscar a palavra do meu ancião. Que vergonha. Mandado da CCB para encerrar esse eu ia falar desse culto. Então, vocês têm que aprender a andar com suas próprias pernas, ok? Não ficarem sendo teleguiados pela boca de homens falíveis, homens que em cima do púlpito se apresentam como homens de Deus, mas escondem coisas tenebrosas do povo. Tá ok? Esta é a palavra de Deus? Não. Do irmão Atalaia, do irmão Rafael. Um abraço.